A aula hoje será sobre as propriedades coligativas das soluções. Mas afinal, o que são as propriedades coligativas? As propriedades coligativas das soluções são propriedades que o solvente passa a apresentar após a adição de um soluto no mesmo. Ou seja, são propriedades que soluto e solvente apresentam por estarem ligados um ao outro. Na verdade, são alterações que o soluto provoca nas propriedades do solvente. Essas alterações são chamadas de efeitos coligativos. Mas antes da gente entrar nesses efeitos, vamos entender algumas propriedades das soluções. Imaginemos que nós temos uma solução em um sistema fechado, em que na sua superfície é criado um vácuo. Esse vácuo, com o passar do tempo, vai ser ocupado com o vapor do líquido. Isto é, moléculas de solvente vão se desprender do líquido e ocupar esta parte do recipiente na sua forma gasosa. À medida que esse processo vai acontecendo, o vapor aqui formado vai exercendo uma pressão sobre a superfície do líquido. Vai chegar um momento em que esta região vai estar tão saturada de vapor ao ponto dela exercer uma pressão tão grande sobre a superfície do líquido que, para que uma molécula de solvente passe para a fase gasosa, é preciso que uma molécula que já está na fase gasosa volte para a fase líquida, havendo assim um equilíbrio dinâmico entre a fase de vapor e a de líquido. Essa pressão que o vapor exerce sobre o líquido para que seja estabelecido esse equilíbrio é chamado de pressão de vapor do líquido. Quanto mais volátil for o líquido, maior será a sua pressão de vapor. Num recipiente aberto, para que uma molécula do solvente passe para a fase gasosa, é preciso que a pressão de vapor seja maior que a pressão atmosférica. E a pressão de vapor, ela aumenta com o andamento da temperatura. Por isso, quanto mais aquecemos um líquido, mais facilmente, maior é a sua quantidade que passa para a fase de vapor, até chegarmos à temperatura de ebulição, que é a temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica se o recipiente estiver aberto. É exatamente por isso que quanto maior for a pressão atmosférica, maior será a temperatura de ebulição do líquido. Por quê? Maior será o valor que a pressão de vapor do líquido precisa atingir para que ocorra esta ebulição. Aqui nesse gráfico, nós temos a pressão de vapor em função da temperatura de três líquidos. Nós temos o éter, temos o álcool etílico e temos a água. Percebemos que na mesma temperatura, quanto mais volátil é o líquido, ou seja, quanto menor a sua temperatura de ebulição, maior é a sua pressão de vapor. Então, a 34,5 graus Celsius, a pressão de vapor do éter é tão elevada que já vai ocorrer a sua ebulição. A 78,5 graus, a pressão de vapor da água é maior do que a 34,5 graus, mas ainda não foi atingida a sua ebulição. Por quê? Porque a pressão de vapor ainda não se igualou à pressão atmosférica. Já o álcool etílico teve a sua pressão de vapor igualada à pressão atmosférica. Por isso, ele entra em ebulição nessa temperatura. Em resumo, quanto menor a temperatura de ebulição de um líquido, ou seja, quanto mais volátil ele for, maior será
a sua pressão de vapor. Entendido o que é pressão de vapor de um líquido, agora nós podemos falar sobre os efeitos coligativos que o soluto exerce em um solvente após o preparo de uma solução. Esses efeitos são abaixamento da pressão de vapor, abaixamento da temperatura de fusão, que é a temperatura de congelamento, elevação da temperatura de ebulição e variação da pressão de osmose. Estes são os 4 efeitos coligativos ocasionados pela adição de um soluto não volátil em um solvente puro. O abaixamento da pressão de vapor de um líquido puro, devido à presença de um soluto não volátil, é chamado de tonoscopia, ou efeito tonoscópico. E o aumento da temperatura de ebulição é chamado de ebulioscopia, ou efeito ebulioscópico. Todos esses efeitos são interligados. Como a pressão de vapor do líquido diminui, agora ele vai precisar de uma temperatura mais elevada para poder atingir a temperatura de ebulição. Então, esses fatos são intrínsecos. Matematicamente, o efeito tonoscópico é descrito pela lei de Raoult, que diz o seguinte: a pressão de vapor de uma solução é igual à fração em mol do solvente. O que é a fração em mol de solvente? É o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total da solução, ou seja, a quantidade de mols de soluto mais solvente. Então, a pressão de vapor de uma solução é igual à fração em mol do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Como a fração em mol do solvente sempre é menor que 1, a pressão de vapor da solução sempre vai ser menor do que a pressão de vapor do solvente puro. Aqui nós temos a linha vermelha representando a pressão de vapor do líquido puro e a linha azul a pressão de vapor da solução. Percebam que em todos os pontos com o andamento da temperatura, a pressão de vapor da solução é inferior à pressão de vapor do líquido puro. Se um líquido antes ia ferver nessa temperatura, o líquido puro, a solução vai ferver a uma temperatura mais elevada. Então, acima desse ponto, o líquido vai se transformar em um gás. Matematicamente, como calculamos o efeito ebulioscópico? A elevação da temperatura de ebulição, ou a variação da temperatura de ebulição, vai ser igual a uma constante, que é específica para cada líquido, chamada de constante ebulioscópica, vezes a molalidade, que é a quantidade de mols de soluto por quilo de solvente, vezes I, que é o fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff é calculado assim: 1 mais alfa, que é o grau de dissociação ou ionização do soluto, vezes Q, que é a quantidade de partículas liberadas em solução. Por exemplo, cloreto de sódio, quando se dissocia, vai formar 2 partículas, que é o íon sódio e o íon cloreto, menos 1. Quanto maior o número de partículas do soluto dissolvidas no solvente, maior será o efeito coligativo. Para aquelas substâncias que não sofrem dissociação ou ionização, o fator de Van 't Hoff vai ser igual a 1. Então, ele pode ser desconsiderado neste cálculo. Vamos ver um exemplo de aplicação dessas fórmulas. Sabendo que a pressão de vapor da água pura a 25 graus Celsius é igual a 3,2 kPa, preveja a pressão de vapor a 25 graus Celsius de uma solução de 0,20 mol de sacarose, que é o açúcar da cana,
em 1,8 mol de água. Utilize a lei de Raoult. Provavelmente você já preparou um café ou já viu preparar um café e percebe que quando a água está fervendo e você joga a primeira colherada de açúcar, que é a sacarose, ali naquela água, imediatamente o líquido para de ferver. Isso aconteceu por quê? Porque o açúcar estava frio? Na verdade, a principal causa é porque a pressão de vapor da água diminuiu devido à presença do soluto. Então o líquido vai passar a ferver a uma temperatura mais elevada. Por isso que ele para de ferver no momento que você joga o açúcar. Mas quanto que vai ser esse abaixamento de pressão? Você pode calcular utilizando essa fórmula. Tá? Você utiliza a lei de Raoult, que ela é assim: pressão de vapor da solução é igual a fração em quantidade de matéria dissolvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. A pressão de vapor do solvente puro foi dado no problema, que é 3,2 kPa. Então, para a gente calcular a pressão de vapor da solução, nós precisamos da fração em mol de solvente. E a fração em mol de solvente é calculada assim: é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução. A solução é soluto mais solvente. Como nós temos 0,20 mols de sacarose, ou simplesmente 0,2, que é o soluto, e 1,8 mol de água, que é o solvente, a fração em mol vai ser assim: 1,8 dividido por 1,8 mais 0,2, que vai dar 2 essa soma. Então, 1,8 dividido por 2 vai dar 0,9. Agora é só substituir na fórmula. Vai ficar 0,9 vezes 3,2, que vai dar 2,9 kPa. Logo, a pressão de vapor do líquido vai baixar de 3,2 kPa para 2,9 kPa. Vamos ver mais um exemplo. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 1,2 mol de sacarose em 3 kg de água. Calcule a temperatura de ebulição da água na solução. Considerando o nível do mar, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, ou 373 Kelvin. Vocês já sabem que para transformar de Celsius para Kelvin, você soma 273. E a constante ebulioscópica da água é 0,51 Kelvin quilograma por mol. Então, como que a gente calcula a molalidade desta solução? Molalidade é a quantidade de mols de soluto dividido pela massa em quilos de solvente. Nós temos uma quantidade de mols de soluto de 1,2. E a massa de água, que é o solvente, é de 3 kg. Logo, essa molalidade vai dar 1,2 dividido por 3, 0,4 molal, ou mol de sacarose por quilogramas de água. Substituindo na fórmula, temos o seguinte: a constante ebulioscópica é 0,51, a molalidade nós calculamos, deu 0,4, e como a sacarose não é uma substância iônica, o fator de Van 't Hoff vai ser 1. Multiplicando tudo isso, temos que a variação da temperatura ebulioscópica é de 0,2 Kelvin. Ou seja, a temperatura de ebulição vai aumentar em 0,2 graus. Só que está pedindo para se calcular a nova temperatura de ebulição e não a variação. Então, a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura de ebulição inicial. Como a temperatura de ebulição da água pura é de 100 graus Celsius, ou 373 Kelvin, nós podemos calcular agora qual será essa temperatura final. E temos que ela será de 373,2
Kelvin, ou, transformando em graus Celsius, 100,2 graus Celsius. A variação de temperatura da escala Kelvin é igual à variação de temperatura da escala Celsius. Então, se aumenta 0,2 graus em Kelvin, também aumenta 0,2 graus Celsius, ok? Então, esse último cálculo aqui poderia até ser dispensado. Um outro efeito coligativo é o efeito crioscópico, que é o abaixamento da temperatura de congelamento do líquido pela adição de um soluto não volátil. E matematicamente, ele pode ser calculado da mesma forma que o efeito ebulioscópico. Só que, ao invés de aumento da temperatura de ebulição, vamos ter abaixamento da temperatura de congelamento. Se você pegar um pedacinho de gelo e pega um pouco de sal de cozinha e joga ali naquele gelo, imediatamente você vai vê-lo se desmanchar. Às vezes você escuta até o gelo começar a estalar, querendo se quebrar. É justamente porque essa temperatura de congelamento diminui. Então, como que nós calculamos essa variação? É uma constante, chamada de constante crioscópica, específica para cada solvente, vezes a molaridade, vezes o fator de Van't Hoff. Nesse gráfico, nós temos a temperatura de congelamento do solvente puro e aqui nós temos a temperatura de congelamento quando se acrescenta uma determinada quantidade de soluto não volátil a este solvente. Então, graficamente, o efeito crioscópico é representado assim. Observe que, numa mesma pressão, a temperatura de congelamento da solução é inferior à temperatura de congelamento do líquido. E um outro efeito é a alteração da pressão osmótica, isto é, a alteração da pressão de osmose do solvente. Mas o que é osmose? É o fluxo de solvente através de uma membrana semipermeável de uma solução diluída ou de um solvente puro para uma solução mais concentrada. Membrana semipermeável é uma membrana que permite a passagem apenas de solvente, mas não permite a passagem de soluto. Quando nós temos dois recipientes de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável, há um processo natural de passagem de solvente do recipiente mais diluído para o recipiente mais concentrado, a fim de que os dois recipientes tenham a mesma concentração. A pressão que o solvente exerce para que esse processo ocorra é chamado de pressão osmótica. É devido a isso que costuma-se adicionar sal para conservar a carne. Ora, o sal fora das células da carne vai fazer com que a água presente no interior das células saia a fim de tornar a concentração fora das células e dentro das células iguais. E com isso a carne fica mais ressecada. Com isso fica mais difícil dos micro-organismos proliferarem. E matematicamente, essa variação da pressão osmótica é calculada da seguinte forma. A pressão osmótica, representada pela letra grega π, é igual à concentração em quantidade de matéria, vezes a constante real dos gases, vezes a temperatura absoluta, vezes o fator de Van't Hoff. Além da osmose natural que acabamos de ver, podemos ter também a osmose reversa, que é a passagem de solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, através da membrana semipermeável. Isso só é possível exercendo uma forte pressão na superfície do líquido
mais concentrado. É dessa forma que é feita a dessalinização da água do mar. Então, enquanto na osmose normal ocorre a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, na osmose reversa ocorre o contrário. Vamos ver um exemplo. Considere uma solução saturada de cloreto de sódio e determine a pressão que deve ser aplicada ao sistema para dessalinizá-la a 25 graus Celsius. Dados: a solubilidade do cloreto de sódio em água, 39,5 gramas por 100 ml, isto é, a quantidade de sal que deve ser adicionada nesse volume para que a solução se torne saturada, a massa molar do sódio, 23 gramas por mol, e do cloro, 35,5 gramas por mol. E a constante real dos gases, 0,082 atm, litros, Kelvin, por mol. Então, primeiramente, calculamos a concentração em quantidade de matéria do cloreto de sódio. A quantidade de mols vai ser a massa, que é 35,9 gramas, dividido pela massa molar do cloreto de sódio, que é 23 mais 35,5, e isso vai dar 0,6 mols. O volume de solvente é de 100 mililitros. Transformando em litros, nós dividimos por 1000, que vai dar 0,1 litros. Logo, essa concentração será de 6 mol por litro. Como que nós calculamos essa pressão osmótica? Vai ser a concentração, que é 6, vezes a constante real dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura absoluta, que é 25 graus Celsius. Transformando isso para Kelvin, que é a escala absoluta, nós devemos somar a essa temperatura 273. Então, isso vai dar 298 Kelvin. E o fator de Van 't Hoff vai dar 2. Por que 2? Porque o cloreto de sódio ele sofre dissociação total e ele gera duas partículas em solução, um íon de sódio e um íon cloreto. Por isso que o fator de Van 't Hoff vai dar 2. Multiplicando tudo isso, nós vamos ter uma pressão osmótica de 293,2 atm. Se essa é a pressão osmótica desta solução, para a gente dessalinizar esta amostra, a gente precisa aplicar na superfície dessa solução uma pressão superior à pressão osmótica, uma pressão superior a esse valor. Aí sim nós podemos ter a osmose reversa. Então é isso, galerinha. Obrigado por assistir. Deixe suas dúvidas, participem de nossos encontros virtuais. Valeu! E até a próxima!